Não dá mais. Tá chatão isso já. Nas últimas vezes que eu fui investir, eu fui utilizar minha planilha e eu tive que fazer muita conta ainda. Ela ainda não estava 100% automática. Então, nesse vídeo aqui, eu vou automatizar ainda mais essa planilha para você poder utilizar e enriquecer junto comigo. Porque a minha intenção nesse canal aqui é que você enriqueça junto comigo, mas que você não tenha que pesquisar muito, que você tenha que fazer muito esforço para isso, tá? Então, eu vou facilitar tanto a minha quanto a sua vida. E essa planilha vai começar agora a fazer os cálculos automáticos de todos os ativos que a gente precisa investir. Quanto que a gente vai investir em cada ativo. E não só dividir mais por setor. Então, antes ele dividia quanto que a gente vai ter que investir em fundo imobiliário. Mas ele não falava quanto em cada um deles. Agora vai. E detalhe, você vai poder automatizar isso do seu jeito, com os seus ativos. Então vamos lá, assiste até o final e bora enriquecer junto. E é claro que se você ainda não me conhece e talvez esse seja o primeiro vídeo que você está me vendo, excelente dia! Eu sou o El, eu comecei recentemente uma carteira de investimentos do zero e eu mostro os resultados dessa carteira aqui no YouTube mensalmente, para você poder aprender na prática como investir e como encontrar os melhores investimentos para o seu perfil de investidor. Então se isso faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma atualização. Então bora lá, seguinte, nas últimas vezes que eu fui investir, mesmo com aquela planilha que eu já tinha montado com você, eu senti a necessidade de fazer uns cálculos mais automáticos, porque eu só estava dividindo entre setor. Quando você não sabe ao certo quanto você vai colocar em cada ativo, meio que você acaba dividindo igual em cada um deles, pelo menos era isso que eu estava fazendo, né? Só que daí eu não utilizo 100% da metodologia ARCA, que basicamente é você vai rebalanceando a sua carteira baseado no que subiu e o que baixou, entendeu? Então agora eu vou fazer com que essa metodologia funcione para cada ativo diferente. E ele vai funcionar automático independente de qual seja o seu ativo, tá? Isso só não funciona para renda fixa, porque o Tesouro Selic ele tem umas peculiaridades que a gente não consegue puxar na planilha. Mas todas as ações e todos os fundos imobiliários vai funcionar normalmente. E esse rebalanceamento ele funciona da seguinte maneira. Sempre que uma ação ela vai diminuir de valor, a porcentagem na sua carteira diminui junto com ela. Então, a planilha vai calcular quanto que falta para você chegar no valor ideal que você deveria ter daquela ação. E ele vai mostrar lá, ó, esse mês, agora que você vai fazer esse aporte de X lá, você precisa colocar tantos reais nessa ação aqui ou nesse fundo imobiliário para que você atinja de novo a porcentagem ideal na sua carteira. Desse jeito, a gente vai garantir que a gente só vai colocar dinheiro nas ações que realmente estão ou descontadas ou que a porcentagem delas é muito menor na nossa carteira, para evitar de comprar coisa que está muito cara, por exemplo. Então, antes de mais nada, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma planilha automática desse jeito é dar o like nesse vídeo, para você mostrar para o YouTube que isso aqui faz sentido para você. Inclusive, eu acho que é a parte principal até desse vídeo, porque quanto mais você mostrar para o YouTube que isso aqui é um conteúdo top, ele vai recomendar para mais pessoas e mais pessoas vão enriquecer junto, não é verdade? Então, oficialmente, bora aqui para a nossa planilha de investimentos e deixar ela automática, tá? A primeira coisa que a gente precisa é o nome do nosso ativo, tá? Então eu vou começar aqui com as ações e aqui vai ser o código do ativo. Código do ativo, beleza. Aqui a gente vai colocar todas as ações que a gente tem. Então eu já vou colocar, eu deixei separado aqui todas as ações que eu tenho, tá? Que são essas daqui, ó. Só que talvez a gente queira colocar mais ativos, talvez você já tenha mais ativos na sua carteira. Então eu vou deixar mais ou menos um espaço para 20 ativos, que é ali mais ou menos o valor ideal para você ter na sua carteira, para não diversificar demais a ponto de pulverizar a sua carteira de investimentos. Então eu vou deixar um espaço para 20 ativos, tá? A segunda coisa que eu preciso é a cotação atual dessa ação, tá? Então eu vou colocar aqui cotação atual. A gente vai utilizar isso aqui para multiplicar pela quantidade de ações que a gente tem. E aqui tem uma fórmula, a gente não vai mais precisar preencher isso daqui. O Google ele tem uma fórmula, então a gente usa Google Finance. E seleciona esse daqui. E ele já vai puxar baseado em qual que a gente tem, tá? Então é só puxar essa fórmula para baixo, em todos. Perfeito, ele já puxou o valor de todos eles. Deixa eu colocar aqui que é dinheiro. Maravilha. Esses aqui, para não ficar aparecendo que deu um erro, eu vou colocar aqui um se der erro, né? Então, if error, nessa fórmula aqui, ele vai ficar em branco. Puxa para baixo. Feito. Segunda coisa que a gente tem que fazer aqui é a coluna da quantidade que a gente tem na carteira. Essa daqui
é a única que a gente vai precisar preencher é a única que a gente vai precisar preencher de maneira manual, tá? Então a próxima coluna vai ser quanto eu tenho na carteira. Essa coluna aqui, ó, ela vai ser igual a quantidade de ações que eu tenho multiplicado pela cotação atual dela. Deixa eu, mesma coisa, deixa eu puxar para baixo até aqui. Fechou. E aí, vamos supor, se eu tiver uma ação, 4,37. Duas ações, beleza, tá funcionando. Depois, a quantidade ideal. Essa daqui é o que vai fazer a mágica pra gente. A quantidade ideal vai mostrar quanto que a gente precisa investir para chegar na quantidade que a gente definiu aqui em cima, tá? Essa aqui vai ser uma fórmula um pouco mais completa. Então, a princípio, a fórmula aqui vai ser o seguinte. Como a gente está trabalhando com ações, então eu quero multiplicar o meu patrimônio total pela porcentagem ideal da meta de ações. Então, seria 25%. Então, multiplica por essa daqui. E essa conta eu vou dividir pelo que a gente colocou aqui, ó. Ah, mas pô, você não colocou nada ali. Vamos colocar agora. Isso daqui é basicamente assim, ó. Eu quero saber quantas ações eu tenho preenchidas aqui. Se eu tiver uma ação, ele vai dividir isso aqui por 1. Se eu tiver duas ações, dividir por 2. Só que eu preciso que isso aqui seja automático, dependendo da quantidade de ações que você tem na sua carteira. E à medida que eu for colocando mais ações na minha carteira, eu quero que isso aqui seja automático também. Então eu vou colocar uma fórmula especial aqui, que vai contar quantas ações eu tenho nessa coluna. Então aqui a fórmula é simplesmente count A. E eu vou contar tudo que tiver dentro desses 20 aqui que eu defini ali atrás. Perfeito, ele está dizendo que eu tenho 8 ações. Então ele vai sempre dividir por 8. Essa é a minha quantidade ideal. Então vamos supor que... Deixa eu aumentar o patrimônio aqui para 1000. Ó, ele diz que se eu tiver 8, a quantidade ideal seria 31,25 para cada uma dessas ações aqui. Vamos supor que eu coloco aqui a ABC. Ó, ele já automaticamente mudou a quantidade aqui e diminuiu a quantidade ideal, porque ele dividiu por uma ação a mais, entendeu? Então tá funcionando esse número aqui. E aí eu vou puxar isso aqui para baixo. Só que, de novo, vai dar esses erros aqui que eu não quero que aconteça, principalmente quando eu não preenchi ainda os próximos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é corrigir essa fórmula aqui e travar, que eu vou puxar lá para baixo. Então, a G4, que é o meu patrimônio total, não vai mudar, então eu vou fazer isso. A D2, que é a porcentagem das ações, também não vai mudar, então F4 de novo. E essa daqui é esse número aqui, que também não vai mudar, então F11, F4 em todos eles. Então agora eu vou puxar para baixo de novo e agora ele vai corrigir os primeiros erros. Só que ele ainda está fazendo a conta, dividindo, aparecendo esse número aqui em todas as outras que eu não preenchi também. Então agora eu vou aumentar ainda um pouco mais essa fórmula aqui, para deixar em branco aqui embaixo naqueles que eu não preenchi. Então eu vou colocar aqui um se a coluna A estiver em branco, então essa daqui também vai estar em branco. Caso contrário, daí sim ele vai fazer a fórmula. Fechou. E agora eu puxo isso aqui para baixo e ficou em branco todas as outras. Então nessa coluna aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Se, abre parênteses, a coluna A13 for igual a branco, eu não vou fazer nada. Mas se ela tiver alguma coisa, ela vai fazer a conta. Puxar aqui para baixo. Aí deu certinho, deixou tudo em branco aqui. Se eu colocar alguma coisa, ele faz a conta para mim. Tá funcionando direitinho. E por último, e esse aqui que é o pulo do gato, é a conta de quanto eu devo investir. É isso aqui que você veio buscar nesse vídeo. Quanto você deve investir em cada uma dessas ações aqui. Porque a primeira coisa que eu tenho que saber é se eu preciso investir nessa ação de fato mesmo ou não. Vamos supor que essa daqui eu tenho 50. Tá vendo? 218 na minha carteira, que ele já fez essa multiplicação aqui. E a quantidade ideal é 31,25. Então eu não preciso colocar nada nele. Então eu quero que fique 0.
da primeira coisa. Se quanto eu tenho na carteira, um if, né? If. Se isso aqui que eu tenho na carteira for maior do que a quantidade ideal, ele vai me dar um branco. Agora, se não for, aí eu tenho que fazer a diferença desses dois aqui. Então, quanto que está faltando para eu chegar nessa quantidade ideal? Então, eu vou fazer a conta de quantidade ideal menos quanto eu tenho na carteira. Fecha parênteses. Ficou em branco porque eu não tenho nada. Se eu puxar para baixo, os outros falta 31,25 porque aqui está zerado. Está funcionando certinho. Se eu tiver uma ação dessa daqui, ó, ele já calculou ali. Maravilha. E por último, a mesma coisa. Eu vou colocar... Se eu puxar essa fórmula para baixo, ele vai calcular para esses outros aqui. E eu não quero que ele faça isso, eu quero que fique em branco. Então, mesma coisa. Vou colocar mais um teste aqui. Se esse aqui for igual a em branco, ele vai deixar em branco. Caso contrário, aí sim ele vai fazer esse if gigante aqui. Feito! Deu certinho, e agora eu sei que eu preciso investir exatamente isso daqui. Então deixa eu preencher, deixar bonitinho para você. Você sabe que a única coisa que você precisa preencher é essa daqui, então eu vou pintar de amarelo para seguir o mesmo padrão da planilha que eu já tenho feito. E o resto vai ficar em cinza, porque você não precisa preencher, ele vai se puxar automático. Aliás, esse aqui você tem que preencher também, né? Porque esse aqui depende da sua carteira. Então, você coloca o código dos seus ativos e ele vai puxar automático. Fechou? Então, agora que você já tem essa planilha aqui 100% automática, eu vou deixar ela mais bonitinha para você e disponibilizar o link dela para você utilizar aqui na descrição do vídeo. Então, bora começar a usar essa planilha aqui no próximo vídeo para a gente investir na prática já utilizando ela, para você ver como que ela funciona. Fechou? Então, eu vou deixar aqui 2 vídeos recomendados para você. O primeiro deles é o vídeo que eu fiz falando sobre o dinheiro que sumiu na minha carteira de investimentos lá na corretora de valores. E detalhe que isso pode acontecer com você também, então é muito importante que você assista ele. E, como sempre, o próximo vídeo eu vou deixar que o YouTube recomende para você, porque ele sabe melhor o que você está precisando assistir nesse momento para continuar essa jornada de enriquecimento.